Fala pessoal, tudo bem? Então, eu sou o professor Alexandre Teixeira. A gente vai fazer uma análise das questões de administração financeira e orçamentária do concurso de assistente em administração para técnico administrativo da Universidade Federal Fluminense, né? Que foi uma prova realizada pela banca COSEAC, que aconteceu domingo passado. Então, vamos lá para a gente fazer uma análise dessas questões. Então, pessoal, vai ser uma análise rápida. Na verdade, eu só vou focar nas questões que, por acaso, tem algum ponto que a gente possa entrar com recurso ou que tem alguma divergência, né, algum comentário relevante sobre a questão. Então, vai ser uma análise bem rápida para a gente visualizar aí e não perder tempo com a análise dessa prova, ok? Então, vamos lá. Olha só, vou sair da tela aqui para facilitar um pouquinho a visualização. Então, a primeira questão que efetivamente corresponde ao conteúdo de administração financeira e orçamentária, né? Foi a questão 16, que está aí na tela. E a questão 16 fala assim: de acordo com a classificação das receitas orçamentárias, quanto à categoria econômica, as receitas correntes são arrecadadas dentro do exercício. Aumentam as disponibilidades financeiras do Estado, em geral, com efeito positivo sobre... E o gabarito, né, dessa questão foi letra B, B de bola. O gabarito está correto, seria a única opção possível, né? Lembrar que as receitas, quanto às categorias econômicas, elas se dividem em receita corrente e receita de capital. Em regra, a receita corrente aumenta o patrimônio líquido e a receita de capital, em regra, não aumenta o patrimônio líquido. Então, basicamente, né, essa questão tratava dessa parte conceitual, ok? Vamos lá para a gente visualizar agora a questão 17. Os instrumentos de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, que representa o fluxo previsto dos ingressos e das aplicações de recursos em determinado período, é denominado. O gabarito oficial está marcando lá o orçamento. Tranquila essa questão, né? Realmente é o conceito de orçamento. Orçamento, na verdade, é uma projeção de receitas e despesas por um dado período. E, basicamente, todas as entidades devem elaborar o orçamento, não só as entidades públicas, como também as entidades privadas. Só é importante destacar que as entidades públicas elaboram o orçamento através de uma lei ordinária, ok? Então, essa questão também estava bem tranquila. Vamos para a questão 18. O órgão responsável na Universidade Federal Fluminense, UF, ao elaborar o orçamento da universidade, num determinado ano, não fez programação de despesa, isto é, não alocou dotação específica para o programa Assistência Estudantil, somente percebendo o lapso após a publicação do orçamento da União. Ao tomar as medidas necessárias para corrigir o fato, solicitou uma autorização de alteração orçamentária denominada de crédito adicional. E aí a pergunta, né, ele dá várias possibilidades aqui. Qual é o crédito adicional que teria que ser aberto, né? O gabarito da questão 18 foi C. O gabarito está correto. É importante destacar quando que os créditos adicionais eles se dividem, né, em suplementares, especiais e extraordinários. Que no caso específico, tá, gente, dos suplementares é quando já existe a dotação e você só precisa fazer um reforço da dotação. Então não poderia ser suplementar, porque ele fala na questão que não teve dotação, ó, não alocou dotação específica. Então, nesse caso, só pode ser o especial, porque o especial é quando você necessita de fazer uma nova despesa, ou seja, uma despesa que não está contemplada na LOA, que não tem a dotação específica. Então, nesse caso, você tem que abrir um crédito especial. Só para lembrar, né, que o extraordinário é para situações que envolvem urgência e imprevisibilidade. Então, se for uma situação de urgência e imprevisibilidade, aí sim pode ser aberto o crédito extraordinário. Então, a 18, gabarito C, tranquilo, sem problema nenhum. A 19, outra questão bem tranquila, fala assim: o plano plurianual, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, para as relativas aos programas de duração continuada, é um instrumento de planejamento do governo federal. É importante destacar, né,
que o plano plurianual, o famoso PPA, ele tem um prazo de vigência de 4 anos. De acordo com o Manual Técnico de Orçamento, né, esse plano plurianual ele é de médio prazo, então o gabarito é letra A, já foi até em alguns manuais anteriores considerado de longo prazo, né? Hoje não. Hoje o manual fala que o PPA, com essa vigência de 4 anos, ele é considerado de médio prazo. Então, a 19 tranquila, gabarito letra A. Bom, vamos lá para 20. A UF gerou uma nota de empenho no montante de R$ 500 no Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF, para a empresa Vamos em Frente. Até o dia 31 de dezembro, último dia do exercício financeiro, essa empresa não havia emitido a nota fiscal e, consequentemente, a despesa não foi paga. Nessa característica, uma situação, esse exemplo caracteriza uma situação classificada como também, né, gente, basicamente uma questão bem tranquila, né? O gabarito dessa questão que consta lá oficialmente é B, tá certo, restos a pagar. Lembrar que a despesa ela passa por 4 estágios, né? Fixação, empenho, né? O famoso FELP, liquidação e pagamento. Quando uma despesa é empenhada e ela não é paga, né? Chega no dia 31 de dezembro, né? Vamos supor que esse empenho tenha sido emitido em 2018. Quando chega aqui, foi fixada a despesa de 2018 empenhado. Chega no final do ano, essa despesa não foi paga, né? Em 2019, ela vai ser aqui no final do ano ser inscrita como restos a pagar. E aí ela vai ser liquidada e paga no ano seguinte. Foi o que aconteceu nessa questão. Bem tranquilo, gabarito B de bola. Vamos lá para 21. Para que a despesa orçamentária pública seja considerada realizada, considerando a existência de dotação orçamentária, o número de etapas da despesa serem cumpridas até a geração da ordem bancária é. Então, gente, nesse caso específico, o gabarito da questão foi letra E. Então, tem que lembrar, né? Eu fiz até na questão anterior, eu falei dos estágios. A despesa ela passa por quatro estágios, né? Fixação, empenho, liquidação e pagamento. No caso específico, ele fala que já existia a dotação, então a dotação ela caracteriza o estágio da fixação, né? Lembrar que a dotação ela é dada pela LOA, pela lei autorizada na LOA, né? Na lei orçamentária, ou via créditos adicionais. E aí, gente, o número de etapas até a ordem bancária, porque a ordem bancária é o documento que você faz o pagamento. Tem que ser emitido lá a ordem bancária. Então, nesse caso, são quantos estágios depois da autorização, da dotação? Então, 1, empenho, 2, liquidação e o 3, pagamento. Então, gabarito dessa questão, letra E, né? O gabarito oficial 21, tranquilo, sem problema nenhum. Uma questão bem tranquila. Bom, então vamos lá para a questão 22, que fala sobre a classificação da receita, a classificação orçamentária da receita pública por natureza. Então ele quer saber a por natureza, visa identificar a origem do recurso segundo... Então é só para lembrar, né, que a classificação da receita, ela pode ser por fonte, ela pode ser quanto à natureza e pode ser quanto ao indicador de resultado primário. A classificação institucional, funcional e por função corresponde à despesa. Então, essas já seriam eliminadas. Essa classificação que visa identificar o recurso segundo o fato gerador é a classificação quanto à natureza. Então, o gabarito está certinho da questão 22. Né? Se a receita é uma receita tributária, patrimonial, de contribuições, né? Se é uma receita de capital. Então, isso é a classificação quanto à natureza, beleza? Tem a classificação por fonte de recurso, fonte de aplicação de recursos também quanto à natureza, a letra E, só que ela não tem esse objetivo de identificar a origem do recurso segundo o fato gerador. Então, outra questão também bem tranquila. Vamos lá para a questão 23. Fala assim, o ato da transferência de valores arrecadados à conta específica do Tesouro Nacional corresponde à etapa da receita pública. Então, também outra questão bem tranquila, 23, né? Gabarito tá certo, D de dado. Lembrar que os estágios da receita é o famoso PLA, previsão, né? Lançamento, arrecadação e recolhimento.
Arrecadação e recolhimento, muitas vezes, há uma dúvida, né? Mas na arrecadação, por exemplo, é quando o contribuinte, né, faz o pagamento da despesa. Então, não é o caso, porque aqui ele fala que é quando os valores são transferidos para a conta específica do Tesouro Nacional. Então, quando é o momento final, quando o dinheiro arrecadado vai para a conta única, né, que é a conta específica do Tesouro Nacional, que inclusive só pode estar em banco público. Então, nesse caso, o estágio correto é o estágio do recolhimento. Maravilha? Bom, vamos lá para a questão 24. A questão 24 fala assim: a UF, mediante leilão, fez uma alienação de bens que integrava o seu patrimônio público, gerando receita. Essa receita gerada pode ser aplicada corretamente para... Bom, o gabarito dessa questão 24 foi letra C, pagamento pela compra de um terreno. É sempre importante destacar, né, que essa questão ela estava associada à Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 44, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa questão, basicamente, ela retrata o artigo 44, que fala que que é proibido, né, o governo vender seus bens e direitos e usar esse dinheiro para financiar a despesa corrente, a não ser que seja relacionada à Previdência. Então, na verdade, tem essa vedação de você alienar seus bens e direitos, né, e pegar o produto dessa receita de capital oriunda de bens e direitos, da alienação de bens e direitos, e financiar a despesa corrente. A ideia é, se você vende bens e direitos, você tem que pegar essa receita e comprar outros bens e direitos, né? Exatamente para você não dilapidar o patrimônio público. Então, essa questão se baseava nesse artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, gente, material de consumo é despesa corrente, pagamento de energia é despesa corrente, pagamento de compra de terreno já é uma despesa de capital, pagamento de nota fiscal referente a mão de obra terceirizada, ou seja, serviço de terceiros, é despesa corrente, compra de reagentes químicos é material de consumo, então é despesa corrente. Então, a única possibilidade, né, para atender o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal era exatamente o gabarito que foi fornecido pela banca, letra C. Questão 25 também, né, bem tranquila, fala assim: a lei orçamentária anual, LOA, deverá ser compatibilizada elaborada de forma compatibilizada com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, bem como o plano plurianual, né, a própria Constituição fala que a LOA tem que ter compatibilidade com a LDO e também com o PPA, e também com a Lei Complementar 101, porque a Lei Complementar 101, lá no artigo 5º, ela estabelece regras que devem ser aplicadas na elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, também uma questão bem tranquila para a gente fazer. Então, vamos lá para mais uma questão, a questão 26, que fala assim: a compreensão do orçamento exige conhecimento de sua elaboração, estruturação e sua organização. O orçamento público tem na sua estrutura atual programação orçamentária, organizada em programas de trabalho que contém informações qualitativas e quantitativas. A programação orçamentária quantitativa possui as dimensões, né? Então, ele falava aí sobre os diversos tipos de classificação. Então, essa classificação que é a programação, né? Porque o orçamento ele é dividido em programas. E esses programas, eles trazem informações quantitativas e qualitativas sobre o orçamento. E dentro das opções, né, quando ele fala em informações quantitativas, essas informações são divididas em dimensões física e financeira, né? Então, basicamente, física é, por exemplo, um programa que tem uma meta de construção de 50 casas, isso seria a dimensão física. Financeira é a classificação quanto à natureza, né? Em que categoria econômica vai ser realizada a despesa, em que grupo, em que modalidade de aplicação, elemento, desdobramento do elemento. As demais classificações, por órgão, esfera, função, subfunção, programa, ação, unidade orçamentária e função, são qualitativas. A única quantitativa é a física e financeira. Tá, gente? Essa questão ela foi extraída do MCASP e também do MTO,
que fala da classificação, né, da programação quantitativa, ok? Vamos lá, né, para 27 agora, fazer a visualização da 27. Bom, vamos lá para 27, outra questão bem tranquila, né, eu sempre falo, né, tem que fazer a leitura do artigo 165 da Constituição, né, sempre deixo bem claro, o artigo 165 da Constituição Federal tem que ler, e lá no artigo 165 vai falar exatamente que a LOA, a esfera orçamentária, tem a finalidade de identificar qual orçamento pertence à despesa, né? A esfera orçamentária é uma forma de classificação, né, das despesas, e aí quanto essa esfera, né, ela vai ser dividida lá entre os orçamentos previstos no artigo 65 da Constituição Federal, que a LOA é uma só, mas ela é dividida em 3 orçamentos. E o gabarito dessa questão, né, oficial foi letra A, está correto, né? Fiscal, Seguridade Social e investimento. Então a questão 27, né, bem tranquila. Vamos lá para 28. Dentro do orçamento da União, as receitas classificadas como patrimoniais são provenientes. Então, lembrar que a receita corrente, elas se dividem em várias espécies, né? E aí você tem as tributárias, as contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, serviços, outras receitas correntes e transferências correntes, né? É o famoso tributa com país, né? Que é uma forma jocosa aí de você conseguir visualizar todas essas classificações da receita. Então vamos lá, né, analisar aí a questão 28. A letra A, prestação de serviço, só pode ser receita de serviço, não seria receita patrimonial. Recebimento de recursos orçamentários de outras pessoas jurídicas de direito público, né? Aqui depende, né, são as famosas subvenções, mas basicamente são transferências corrente. Ou, se for para financiar despesas de capital, transferência de capital, mas nunca seria receitas patrimoniais. Alienação de bens imóveis pertencentes ao ente público. Alienação de bens já é uma receita de capital, né? Porque está vendendo bem. Ingresso de recursos financeiros proveniente de amortização de financiamento. Então, nesse caso específico também seria receita de capital, né? Quando o governo empresta dinheiro, depois quando ele recebe, entra dinheiro e decorrente dessa amortização, mas sai o direito a receber, uma receita de capital. E da fruição do patrimônio pertencente ao ente público. Nesse caso, gente, seria a única possibilidade, né? As demais não seriam inseridas. Basicamente, a banca fez um entendimento macro, né, onde toda receita que flui do patrimônio é uma receita patrimonial. Tipo assim, né, a interpretação teria assim, por exemplo, a administração pública tem um imóvel, alugou esse imóvel, ela vai ter uma receita patrimonial de aluguel. Ela tem o dinheiro, aplicou, recebeu rendimentos, vai ser uma receita patrimonial. Tem uma empresa, recebeu dividendos, esse dividendos vai ser uma receita patrimonial. Tem um bem público que foi concedida a permissão, né, ou a concessão desse bem, recebeu dinheiro, vai ser classificado como receita patrimonial. Então, teria que fazer uma avaliação macro para chegar no gabarito mas não vejo possibilidade de recurso nessa questão 28, ok? Bom, a questão 29 também é bem tranquila, né? A lei orçamentária anual, LOA, poderá ser alterada quando a despesa deixar de ser computada ou for insuficiente mediante autorização legal por meio, nesse caso específico, a gente já sabe que a LOA ela só pode ser alterada, né, por meio, nesse caso, ou por meio de crédito adicional. Quando a despesa que foi aprovada, né, não for computada ou for insuficiente. Aí for insuficiente, abre um crédito, nesse caso, suplementar, e se ela não for computada, abre um crédito especial. E se tiver aquela questão de urgência e imprevisibilidade, seria um crédito adicional e extraordinário. Então, a 29, bem tranquila, gabarito. Bom, a última questão, 30, né, falava sobre os princípios orçamentários, que fala assim, ao formular múltiplos orçamentos dentro da mesma esfera política, um ente governamental está contrariando o princípio orçamentário da múltiplos orçamentos, né? Então, nesse caso, universalidade é aquele princípio que fala que o orçamento tem que contemplar todas as receitas e despesas, ou seja, tem que ser universal, não foi esse. Periodicidade, também conhecido como princípio da anualidade, fala que o orçamento tem que ter vigência de 1 ano,
Então não é esse. Exclusividade, aquele princípio que fala que a lei orçamentária não pode trazer assunto estranho, né? Tem que ser exclusivo para assuntos orçamentários, então também não é esse. Totalidade, né? É o gabarito da questão, né? Pela banca D, realmente é esse. Totalidade também é conhecido como princípio da unidade, que fala que o orçamento tem que ser único, né? O orçamento tem que ser elaborado através de uma única lei. Então, só poderia ser a opção D, tá certo, o gabarito está correto. E o princípio da racionalidade é um princípio que está mais ligado à administração, que fala que o orçamento tem que ser racional, ok? Então, basicamente, né, todas as questões, né, estão aí corrigidas. Turma, então, desejo para vocês sucesso nessa prova. Realmente não tem nenhum tipo de possibilidade de recurso nas questões de administração financeira e orçamento. Um abraço e sucesso!